Bom, então, começamos a gravar a aula. Muito bom dia a todos, a todas, tá? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, é o seguinte, eu queria lembrar, né, nós estamos num curso aqui de Botânica, segundo ano, integrado. Eu queria lembrar que nós tivemos aí 2 aulas anteriores, tá? Uma aula que a gente falou sobre, nós iniciamos falando sobre a evolução das plantas, só para a gente resgatar um pouquinho, né? Então, como que as plantas, a vida se originou na água, a gente lembra disso. Como que as plantas fizeram para sair da água e começar a conquistar o ambiente terrestre. Vimos também que foram as plantas que trouxeram, na verdade, a vida animal, né, para a conquista do ambiente terrestre. E depois, na aula passada, a gente viu um pouco sobre a questão da diversidade vegetal, principalmente direcionada no Brasil, né? Vocês lembram? Então a gente viu, teve uma perspectiva histórica aí sobre a botânica no Brasil, desde o descobrimento brasileiro, como que as plantas foram importantes, né, e são importantes para o nosso país, tá? E também aproveitamos um pouco essa perspectiva histórica para falar um pouco sobre a diversidade das plantas, né? Somos uma nação que temos aí uma das maiores biodiversidades mundiais em termos de vegetal, né? Com certeza, tá? Bem, hoje a gente vai falar uma coisa um pouco mais específica, que é sobre reprodução de plantas, tá, pessoal? E quando a gente fala de reprodução de plantas, a gente, na verdade, tem que parar um pouquinho, respirar, tomar um fôlego, parar um pouco, lembrar de alguns, digamos assim, de alguns conceitos que vocês viram ano passado, porque a reprodução de plantas, ela é algo bem específico, ela é diferente de todo tipo de reprodução. Então, as plantas se reproduzem de uma forma diferente do que os animais, as plantas se reproduzem de uma forma diferente do que os micróbios, tá? As plantas, na verdade, se reproduzem por um ciclo. A gente vai ver nessa aula isso. É um ciclo em que uma fase desse ciclo, a planta se reproduz assexuadamente, tá? A mesma planta, e em outra fase ela se reproduz sexuadamente, então ela forma um ciclo de reprodução. Nessa aula de hoje, a gente vai entender como que acontece isso, tá? Como que acontece esse ciclo de reprodução. Então, para nós podermos entender um pouco isso, entender esse ciclo, a gente vai tentar bem aos pouquinhos, devagar, recuperar, tá, pessoal, algum desses conceitos, tá? Então, Rodolfo, por gentileza, pode passar para mim. Então, nessa aula, como eu estava dizendo, a aula do terceiro bimestre, né, aula 7 e 8, a gente vai ver, então, ciclos reprodutivos nos vegetais, tá? Priorizando como é que acontece, como eu falei para vocês, a reprodução, então, nos vegetais. Pode ir, Rodolfo. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar para vocês é sobre uma celulinha que nós temos nos vegetais que é diferente dos gametas. Pessoal, vocês sabem isso? Me responde só para eu ver como é que vocês estão. Todo mundo aqui sabe o que é um gameta? Qual que é a função de um gameta? O que é um gameta? Me responde aí. Quem sabe o que é um gameta? Vamos lá. Hein, gente? Vamos lá, pessoal, me dá um retorno aí, para eu saber como é que vocês estão. Gabriel, é uma célula reprodutiva, certo? Perfeito. Tá certo, Gabriel. Só especificando um pouco mais, o gameta é uma célula sexual, tá? É uma célula reprodutiva sexual. Normalmente, gameta está envolvido com reprodução sexual. E normalmente você tem o gameta masculino e o gameta feminino. Então é uma célula claramente sexual. Existe uma outra célula que não é gameta, que é chamada de esporo. Essa célula, o esporo, olha como é que ela funciona. O organismo adulto, ele produz o esporo, tá? Esse esporo pode ser produzido em algumas espécies por mitose, em alguns tipos de organismos por mitose, e em alguns outros tipos de organismos ele pode ser produzido por meiose. No caso dos vegetais, ele é produzido por meiose, tá? Veja que esse esporo, ele tem a capacidade de sozinho
ou seja, sem ser fecundado por outra célula, ele se desenvolver e originar um outro organismo. Então, o esporo também é uma célula reprodutiva, tá? Só que ele é uma célula reprodutiva assexuada. Por que nós dizemos que ele é uma célula reprodutiva assexuada? Porque, pela definição na biologia, a reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução em que não ocorre encontro de DNA entre dois organismos diferentes. É o que está acontecendo aqui, ó. O esporo, repetindo, ele surge de apenas um organismo, do material genético de apenas um organismo, e ele sozinho, sem se misturar com outra célula, ele simplesmente começa a se reproduzir e forma um novo organismo. Tá bom? Então, para quem não sabia, esporo é uma célula reprodutiva, mas uma célula reprodutiva assexual, tá? Pode passar, Rodolfo. Já o gameta, que é a célula reprodutiva clássica dos animais, né? E também dos vegetais, o que acontece no caso dos gametas? Olha só. No caso dos gametas, você tem o sexo masculino, você tem o sexo feminino, tá? O sexo masculino produz um gameta masculino, que no caso dos animais ele é chamado de espermatozoide, e no caso dos vegetais ele é chamado de anterozoide, só para diferenciar, né? Gameta animal de vegetal. No caso do organismo feminino, esses gametas são chamados de óvulos, no caso dos animais, e de oosfera, no caso dos vegetais. Mas olha o que acontece com os gametas. Sempre os gametas são células haploides do ponto de vista genético, células que têm metade da carga genética. Sempre os gametas, eles vão se juntar, eles vão se unir na reprodução, através de um processo que nós chamamos de fecundação. Então, o que ocorre? O gameta masculino vai se fundir com o gameta feminino, tá? Esse gameta masculino é haploide, o gameta feminino é haploide. Eles vão reconstituir um organismo 2N, ou diploide, chamado de zigoto, é uma célula inicial chamada de zigoto. Esse processo, como eu disse para vocês, chama-se fecundação. Então, isso nada mais é do que a reprodução sexual que nós conhecemos, tá? Esse zigoto, ele vai se desenvolver, tudo bem, e vai originar um organismo adulto. Então, veja que quando o organismo ele se reproduz por gameta, nós estamos falando em reprodução sexual. Quando o organismo se reproduz por esporo, nós estamos falando em reprodução assexual. Vocês entenderam bem a diferença disso, tá? Então, gameta pressupõe encontro com outro gameta. Portanto, você vai ter que misturar DNA de dois indivíduos. Esse é o lance da reprodução sexual, tá? Enquanto que no caso do esporo, você não tem encontro de DNA diferentes. Devido a isso, é uma reprodução assexual. Pode passar, Rodolfo. Então tá aí, ó. Normalmente, a reprodução por esporo, que é assexual, ela acontece nos vegetais, tá? Ela acontece em algumas espécies de fungos, que nós vimos aí no primeiro semestre, e ela acontece em algumas espécies de algas, tá? A reprodução de gametas, alguém vai estranhar, mas, professor, acontece em vegetais também? Sim. Então, o vegetal se reproduz, como eu falei no início da aula, por esporo e gameta. Depois nós vamos ver como. Na verdade, é uma reprodução alternada, tá? Parte dela, como eu falei para vocês, é feita por esporo e parte dela é feita por gameta, tá? Agora, classicamente, também os animais, nós, no caso, nós nos reproduzimos por gameta, tá? Fungos se reproduzem por gametas e algas se reproduzem por gametas. Então, nós temos aí essa possibilidade. Pode passar, Rodolfo. Bem, gametas e ciclos reprodutivos, tá? No caso dos animais,
Mas, no nosso caso, que é uma coisa fácil de ver, o que vai acontecer? Nos testículos, pessoal, nos testículos do homem, tá? Nos dois testículos do homem, vai ocorrer uma divisão celular chamada de meiose. Veja que o testículo ele é formado por células diploides, tá? Para você ter uma ideia, um homem produz por dia a bagatela de mais ou menos cerca de 250 milhões de espermatozoides, tá? Então o homem está dormindo, comendo, está no banheiro, tá? Está, por exemplo, almoçando, está em qualquer momento assistindo a aula do Lincoln agora, o homem está produzindo espermatozoides. É um processo contínuo que acontece no corpo do homem, tá? E ele acontece por meiose, porque acontece uma redução da carga genética, tá? Ou seja, as nossas células diploides lá no testículo elas vão sofrer uma redução de 46 cromossomos para 23 cromossomos, tá? Formando os espermatozoides. No caso da mulher, lá nos ovários femininos, né? Num ciclo que ocorre aí a cada cerca de 28 dias, que é o ciclo menstrual, no período de ovulação, né? A mulher ela vai sofrer uma meiose apenas, tá? E vai produzir apenas um óvulo, que é a maior célula do corpo humano, o óvulo, tá? Também por meiose. Veja que isso ocorre no caso da reprodução animal. Isso acontece conosco e com todos os animais, tá? Então, nos animais, os gametas, como eu disse para vocês, são sempre produzidos por meiose. Pode passar, Rodolfo. Porém, nos vegetais vai ocorrer uma coisa diferente, tá? Nos vegetais, isso é muito importante. Eu vou deixar essa aula salva, eu vou deixar essa aula no Moodle, eu vou deixar essa aula gravada também, tá? Para vocês. Eu vou deixar lá o link da aula para vocês lá no Moodle, porque isso aqui é fundamental. Ciclo reprodutivo de planta é um negócio assim importantíssimo. Quem não entende ciclo reprodutivo de planta, de fato não entende botânica, não consegue entender depois o ciclo de briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. E aqui está o segredo. Olha só a diferença. Nos vegetais, os gametas, eles não são produzidos por meiose como nos animais. Nos vegetais, os gametas são sempre produzidos por mitose, tá? Por mitose. Então, o ciclo vital, você vai ter, no caso do musgo, das briófitas, tá? Você vai ter um vegetal que é chamado de gametófito. O que quer dizer gametófito ao pé da letra? Quer dizer vegetal produtor de gameta, tá? Que são essas plantinhas que você está vendo aqui, esse musguinho aqui, ó. Então, no caso da briófita, eu tenho gametófito feminino, tá o símbolo aqui. No caso do gametófito da briófita, eu tenho gametófito masculino, tá? O que vai acontecer lá no arquegônio? O arquegônio é como se fosse o ovário da planta. É o órgão produtor de, na verdade, gametas. Vai acontecer mitose, num certo momento do ciclo de vida, e a planta feminina vai produzir osferas por mitose, que são os gametas, tá? Aqui no caso das briófitas. Da mesma forma, lá no gametófito masculino, aqui em cima da planta, tá? Ali no anterídeo, que corresponde ao testículo das plantas, mas ficaria muito estranho eu virar e falar assim, né? Olha, lá no testículo das plantas, vocês iam achar muito gozado, planta não tem testículo. Ao invés de falar testículo, eu chamo de anterídeo. Lá no anterídeo vai acontecer mitose e vão ser produzidos gametas lá nessa região, chamado de anterozoides. Veja que por mitose também, tá?
Então, no caso do musgo, eu tenho plantas com sexos separados, planta masculina, planta feminina, tá? Que são gametófitos femininos e masculinos com sexos separados, e ambos produzem gametas por mitose. Pode passar, por favor, Rodolfo. No caso da samambaia, que é uma pteridófita, olha só. A samambaia, que é uma pteridófita, o gametófito da samambaia, ele é hermafrodita. O que isso quer dizer? O gametófito da samambaia, ele tem os dois sexos na mesma planta. É essa plantinha aqui em forma de coração que é chamada de protalo, tá? Ele não corresponde à samambaia inteira, é uma plantinha que, na verdade, cresce lá embaixo da samambaia, tá? Veja que aqui no protalo, então, nessa plantinha, que corresponde, na verdade, ao gametófito masculino e feminino na mesma planta, porque ele se trata de uma planta hermafrodita, tá? Por mitose, vai acontecer a produção aqui dentro dessa planta de oosferas, ou seja, de gametas femininos, como nesse mesmo lugar, por mitose, vai acontecer a produção de anterozoides masculinos. No mesmo lugar, tá? Então, normalmente, nesse caso das pteridófitas, como ocorria no caso das briófitas, que eu passei lá atrás, esse encontro entre gametas se dá através da água, tá, pessoal? Quando a gente for estudar o ciclo de reprodução, tanto de briófita como pteridófitas, o gameta é uma célula flagelada, né? Ele precisa de um meio líquido para ele poder... O anterozoide, melhor dizendo, o gameta feminino, masculino, ele é uma célula que tem um flagelo, então ele precisa de um meio líquido para poder se deslocar. No caso da briófita e da pteridófita, o meio líquido que ele tem para se deslocar é a água. Por isso que essas plantas dependem da água para sua reprodução, tá? Então, diferenças do gametófito da samambaia para o musgo. A samambaia é uma planta hermafrodita. Então, ela é capaz de produzir a mesma planta, os dois gametas. Enquanto que o gametófito de briófita, ele, na verdade, é formado por planta feminina e planta masculina com sexos separados, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, acontece que na mesma planta, é como eu disse no começo da aula, a mesma planta produz gametas e produz esporos, lembra? O esporo correspondia à fase assexuada e o gameta à fase sexuada. No caso do musgo, pessoal, existe um organismo que cresce em cima do musgo que é chamado de esporófito, que é esse aqui, ó, que é essa cápsula aqui, você está vendo? Ó. Ele tem lá uma cápsula, uma calíptra, uma hastezinha, e aqui dentro desse esporófito vai ocorrer meiose, e vai ser produzido dentro dessa cápsula os esporos do musgo. Passado algum tempo, essa cápsula vai se abrir, esses esporos vão ser mandados para o ambiente, esporos haploides, né? Esse vegetal aqui é diploide, ocorre meiose, ele produz esporos haploides, esses esporos vão ser mandados para fora dele, esses esporos vão originar o gametófito, tá? Então, a produção de esporos, no caso do musgo, ela ocorre sempre por meiose dentro da cápsula, tá? Veja que isso invariavelmente acontece dessa forma. Então, nos vegetais, como está dizendo aqui, os esporos são sempre produzidos por meiose, tá? E isso vai acontecer também no caso do esporófito do musgo. Pode passar, por favor, Rodolfo. No caso do esporófito da samambaia,
O esporófito da samambaia é a planta da samambaia que eu enxergo, tá vendo aqui, ó? Vocês já devem ter visto na samambaia, quem já se aproximou de uma samambaia, já deve ter visto que ela tem umas bolinhas marrons assim, ó. Já viram isso no folíolo dela? Já viram, né, Tiago? Tem bastante bolinhas marrons. Essas bolinhas marrons, Emily, são chamadas de soros. É dentro desses soros que vai ocorrer a meiose, e dentro dessas bolinhas marrons tem uma figura aqui que está mostrando os esporos aqui dentro, tá? Então esse vegetal é o esporófito da samambaia. Dentro de cada soro desse ocorre meiose. Eles vão ficar cheios de esporos aqui. E quando o soro se abre, olha os esporos aqui, parece torresmo aqui, ó, aberto. Os esporos vão ser mandados para o ar, e cada esporo desse de samambaia, ele vai originar ou um gametófito feminino, ele vai originar um gametófito que é o protalo, certo? No caso da samambaia. Então, repetindo, né? Nos vegetais, os esporos são sempre produzidos por meiose, coisa que ocorre também no caso da samambaia, tá? Pode passar, por favor, Rodolfo. Bem, eu vou falar para vocês sobre 3 ciclos reprodutivos para chegar no ciclo das plantas, tá? Que são, na verdade, os 3 ciclos de reprodução que acontecem em todos os seres vivos. O primeiro ciclo que a gente vai começar é o ciclo chamado de aplobionte. Pode passar, Rodolfo. Esse ciclo aplobionte, como vocês podem ver aqui, o indivíduo adulto, ele é haploide do ponto de vista genético, tá? Ele é haploide. Então, esses indivíduos adultos, eles produzem gametas femininos e gametas masculinos, tá? Esses gametas vão se unir pela reprodução sexual, formando o zigoto, que é uma célula diploide. Veja que a meiose aqui vai acontecer no zigoto e já vai formar 4 células haploides, que são os gametas, que são os esporos, perdão. Então, esse tipo de ciclo é um tipo de ciclo que praticamente todo o ciclo do animal é haploide. Por isso que chama de aplobionte, entende? Eu falei ciclo do animal, perdão. Todo o ciclo do organismo, ou quase todo o ciclo do organismo, é haploide. Veja que a fase diploide é extremamente passageira. A fase diploide aqui, ela se reduz ao zigoto, tá? Enquanto que a maior parte da vida do organismo, o esporo, o indivíduo adulto, o gameta, eles são haploides. Por isso que esse tipo de ciclo chama-se ciclo aplobionte. Pode passar, Rodolfo. Então, nesse tipo de ciclo aplobionte, como eu estava dizendo, a fase duradoura é a fase haploide. A meiose, como ocorre lá no zigoto, é chamada de meiose zigótica ou inicial, tá? E aonde que ocorre esse tipo de ciclo aplobionte? Ocorre em algumas espécies de algas. Então, o pessoal que deu seminário de alga aí no primeiro semestre, veja que alguma daquelas algas que vocês trabalharam conosco, tá? Elas se reproduzem dessa maneira, de forma aplobionte, ou seja, elas têm aí a maior parte do seu ciclo vital tendo a geração haploide como predominante. Pode passar, por gentileza, Rodolfo. Segundo ciclo, ciclo diplobionte. Esse ciclo, a gente vai, eu acho que compreender melhor, porque é o ciclo no que ocorre conosco. É o ciclo que acontece com os animais, tá? Vamos lá, Rodolfo. Então, assim, ó, no ciclo diplobionte, os indivíduos adultos são diploides, tá?
Esses indivíduos adultos, machos e fêmeas, num certo momento da vida, eles sofrem meiose para produzir gametas, gameta feminino, gameta masculino. Esses gametas se unem na fecundação, formando o zigoto. Esse zigoto desenvolve e forma um indivíduo adulto. Veja que aqui a fase haploide se resume ao gameta. É o que acontece conosco, né? A única célula que nós temos haploide no nosso corpo são os gametas. Lembra da aula passada? Da aula, na verdade, não é da aula passada. Lembra sobre as aulas que vocês tiveram de meiose e mitose, né? Do ano passado? As únicas células, na verdade, que o nosso corpo tem que são haploides são as nossas células sexuais, tá? Então veja que o que caracteriza esse ciclo é que a fase haploide ela é passageira e a fase diploide ela é super predominante nesse caso. Esse é o ciclo de vida dos animais, tá? Pode passar, Rodolfo. Então, o ciclo diplobionte se caracteriza por ter uma fase duradoura, né, como eu falei, que é a fase diploide. A meiose, ela pode ser classificada como meiose gamética ou final, porque você produz gametas, tá? E vai ocorrer esse tipo de ciclo diplobionte em algumas algas, algumas espécies de algas e em todos os animais, tá? Vamos então ao último ciclo, que é o que nos interessa, Rodolfo. Vamos lá. Esse é o ciclo das plantas. Esse é o ciclo que realmente nos interessa na aula de hoje, tá? Esse é o ciclo que, quando a gente chegar na semana que vem, eu vou cobrar de vocês. Pessoal, como é que é o ciclo haplodiplobionte mesmo? O nome já é enrolado, né? Haplodiplobionte. Significa que é uma mistura do ciclo haplobionte com o diplobionte. É uma mistura dos dois, que é o que ocorre nas plantas. Vamos lá, Rodolfo. No ciclo haplodiplobionte, eu vou por partes, para vocês poderem entender. Como eu disse para vocês lá no comecinho, tá? Só para ficar mais didático. No ciclo haplodiplobionte, nós temos dois vegetais que se alternam. Nós temos o gametófito, como o próprio nome diz, que produz gametas. Sempre essa produção de gametas se dá por mitose nos vegetais, mantendo a carga genética, tá? E você tem o esporófito, como o próprio nome diz, que produz esporos, sempre por meiose. Então, são dois vegetais que se alternam. O gametófito produz o esporófito por gametas. O esporófito produz o gametófito por esporos, e assim roda o ciclo. Tá? Esporófito produzindo gametas por esporos, gametófitos produzindo esporófito por gametas. E assim roda. Pode ir, por favor, Rodolfo. Bom, os órgãos reprodutores de gametófitos e esporófitos. O organismo, o gametófito masculino, o órgão reprodutor chama-se anterídeo, como a gente viu, não é testículo. E a célula reprodutora, o gameta, é chamado de anterozoide, equivale ao espermatozoide. O gametófito feminino, o órgão reprodutor, a gônada, aquele órgão que produz o gameta é chamado de arquigônio. A célula produzida, o gameta feminino, é chamado de oosfera. O esporófito, o lugar produtor de espora, é chamado de esporângio. A célula produzida é o esporo, tá? Comparação agora entre os órgãos produtores de gametas em vegetais e animais, para que você possa comparar, então. O local de produção de gametas nos vegetais ele é chamado de gametângio, nos animais de gônadas, ou glândulas sexuais, tá? O órgão, ou a gônada masculina nos vegetais, chamado de anterídeo, nos animais testículo.
O órgão reprodutor feminino nos vegetais é o arquegônio, nos animais é o ovário. O gameta feminino nos vegetais anterozoide, no masculino espermatozoide. O gameta feminino nos vegetais é a oosfera, o gameta feminino nos animais é o óvulo. Então, isso só para te dar um fator comparativo, para você poder ir se acostumando com esses nomes e poder comparar, né? Você já tem uma noção da reprodução nos animais. Então, aqui é para você ter uma noção na reprodução dos vegetais. Pode ir, Rodolfo. Este é o ciclo haplodiplobionte. Eu quero que vocês olhem o ciclo, por favor. Eu vou dar um tempo para vocês olharem o ciclo. Dar um tempo para vocês olharem. E vou fazer algumas perguntas para vocês deduzirem. Tá? E depois nós vamos juntos tentar construir esse ciclo na nossa cabeça. Tá bom? Então é o seguinte. Qual célula? Observa o ciclo aí com bastante tranquilidade. Qual célula corresponde? Qual célula ela vai ser responsável por formar a fase diploide do ciclo? Vou repetir a pergunta. Qual célula vai ser responsável por formar a fase diploide do ciclo? Chuta aí. Aliás, tem uma pergunta anterior. Qual organismo representa a fase diploide do ciclo? O organismo. É o esporófito ou o gametófito? Hein, pessoal? Me ajuda aí. Quem é diploide? Quem produz esporo ou quem produz gameta nesse ciclo? Se vocês observarem, está escrito aqui, ó, o organismo diploide é o esporófito. Está vendo aqui, ó? O organismo diploide é o esporófito. Então, quem que origina o organismo diploide? São os gametas. Concorda comigo? São os gametas que vão originar o esporófito. Já o organismo haploide é o gametófito. Quem que origina o organismo haploide? São os esporos. Para o organismo diploide originar os esporos, acontece meiose. Para o organismo haploide originar os gametas, ocorre mitose. E veja que isso é sempre assim. Isso não muda, tá? Então, tem alguns pré-requisitos, infelizmente, para você saber esse ciclo que não tem jeito. Aí você vai perguntar, Lincoln, o que eu tenho que decorar, que saber realmente? Porque se eu não souber, eu vou dançar. Você tem que saber o seguinte, pré-requisito. Esporófito é diploide, gametófito é haploide. Se você não souber isso, não dá. Então você tem que saber. Tá? Não tem solução. Eu não vou dizer para você que tem solução você entender esse ciclo se você não souber que o esporófito é diploide e você souber que o gametófito é haploide. Não tem como. Por quê? Porque aí você deduz o resto. Sabendo que o esporófito é diploide, e sabendo, ó, o nome esporófito produz esporo. Sabendo que o esporófito produz esporo, é óbvio que ocorre meiose aqui, uma vez que o esporo é haploide. Tá? Sabendo que o gametófito é haploide e que ele produz gameta, é óbvio que ocorre mitose. Vamos nos lembrar, vocês viram isso no ano passado,
que a mitose é um tipo de divisão celular que você mantém a carga genética das células. E meiose é um tipo de divisão celular que você reduz a carga genética das células. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem que deu aula para vocês no ano passado de divisão celular? No primeiro ano. Qual foi o professor que deu aula para vocês de mitose e meiose? O Marcos, né? Tá. Vocês lembram das aulas do Marcos de mitose e meiose? Hein, Stephanie, pessoal? Sim. Então eu estou pegando a aula do Marcos aqui, tá? Do ano passado, tudo bem? Mitose mantém o número de cromossomos. Se é 2N, continua 2N. Se é N, continua N. Meiose reduz o número de cromossomos. Se é 2N, vai para N, tá? Então, assim, é preciso. Não adianta, você vai falar, Lincoln, mas então eu fico bugado com esses nomes aí, com razão. Com razão, vocês têm razão, porque são muitos nomes, vocês têm razão mesmo de ficar bugado, é muito nome, é muita coisa. Mas uma coisa que eu falo para simplificar: se você souber que de esporófito é diploide e gametófito é haploide, você mata isso. Porque, meu Deus, esporófito, planta que produz o quê? Esporo. Gametófito, planta que produz o quê? O próprio nome diz, gameta. Então, se você sabe que esporo é haploide, gameta é haploide, fechou o ciclo, né? Aqui o esporófito produziu esporo por meiose, porque reduziu. Aqui o gametófito produziu gameta por mitose, porque manteve, né? Então, é assim que as plantas se reproduzem, pessoal. Briófita, pteridófita, gimnospermos e angiospermos, tá? Tudo bem? Então, é dessa forma que ocorre o ciclo reprodutivo das plantas, tá? Ô Rodolfo, dá mais uma passadinha aí para mim, por favor. Então, no caso do ciclo haplodiplobionte, a fase duradoura é variável, ela vai variar de acordo com o grupo de planta, tá? Vai ter grupo de planta que a fase duradoura vai ser o esporófito, vai ter grupo de planta que a fase duradoura vai ser o gametófito. Eu vou te dar um exemplo. No caso das briófitas, a fase duradoura é o gametófito. No caso das pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito. Então, vai depender, tá? Do grupo de plantas que você estiver trabalhando. A meiose que ocorre é uma meiose do tipo espórica ou intermediária. E o exemplo, quais são os organismos que nós vamos encontrar, né, com esse tipo de ciclo? Vão ser algumas algas, algumas espécies de algas e vegetais, tá? Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Bem, eu trouxe aqui um exercício. Queria que vocês dessem uma olhada para ver se vocês conseguem fazer esse exercício aqui sobre ciclos reprodutivos, tá? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Veja se você consegue matar aí para mim. Bem, aqui pelo que vocês estão vendo aqui, qual que é o ciclo da samambaia? 1, 2 ou 3?
Hein, gente, no exercício aqui. Nós terminamos de ver agora há pouco, hein? Ciclo da samambaia encaixa em qual aqui? Ciclo 1, 2 ou 3? Que é uma planta, né? Hein, moçada? Ciclo 3, perfeito, Luiz. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, indivíduo diploide, que é o esporófito, ele produz esporos por meiose. Esses esporos vão originar o gametófito, que é o indivíduo haploide, produz gametas por mitose e o zigoto e tal. Então, o 3 é a samambaia. Esse ciclo 2 aqui, ó, ciclo 2, o indivíduo diploide produz gametas por meiose, ele vai originar aqui o zigoto e depois o indivíduo diploide. Isso aqui é o ciclo dos animais, né, pessoal? Isso aqui é o ciclo, tá, das aves, dos animais. Então, esse aqui é o ciclo 2. Ou seja, a resposta aqui que daria seria a E, né? 3 seria o ciclo das samambaias, certo? O ciclo das algas é o 1 e o ciclo 2 é o das aves, que seriam os animais. Então, eu trouxe apenas digamos assim, uma ilustração, tá? De um exercício possível. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: se vocês estiverem com dificuldade nessa parte aí de diploide, haploide, mitose, meiose, eu posso tentar dar uma recuperada nessa matéria. Vocês acham que valeria a pena isso daí, pessoal? Deixa eu perguntar, estou perguntando, porque, pelo que eu entendi, parece que vocês estão um pouco patinando aí, né, nessa parte de ploidia celular, nessa parte de mitose, meiose, parece que ainda eu senti que vocês estão assim um pouco patinando nessa parte. Então a gente podia fazer o seguinte: me lembra na aula que vem, me lembra na aula que vem, mas vocês têm que me lembrar, tá? Vocês têm que falar comigo. Ô, Lincoln, lembra que você falou para mim que você ia dar uma revisada nessa parte de ploidia, nessa parte de visão celular? Vocês me dão um toque para mim, aí na aula que vem eu vou dar uma repassada nisso daí, então, tá? Eu faço isso porque eu acho que vai ficar melhor para vocês, né? A gente repassar essa parte, tá bom? Então pode deixar, a gente repassa isso na aula que vem e daí toca para frente, tá bom, pessoal? Fica bom para vocês assim? Tudo bem? Então tá. Então tá bom, gente. Eu acho então que é isso. A gente vai vendo aí como é que tá indo a evolução das coisas, né? E vamos acertando uma parte. Aliás, espera aí, eu tenho essa aula gravada. Vocês querem que eu poste para vocês essa aula gravada? Aí vocês poderiam assistir essa semana. Vocês não acham melhor? Então, assim, ó, eu posso fazer o seguinte: eu posto essa aula, vocês assistem, aí se vocês tiverem alguma dúvida, no começo da aula que vem, vocês me perguntam, vocês não acham melhor? Eu vou postar essa aula, o link dessa aula gravada dessa aula inicial aí, sabe? De ploidia e tal, de divisão celular. O que vocês acham? E aí vocês assistem a aula, tiram alguma dúvida e aí a gente começa semana que vem. Pode ser? Então tá. Tá combinado então, pessoal. Fechado. Então tá bom, pessoal. Obrigado então. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se não, fica combinado dessa forma, tá? Eu já vou postar para vocês lá o link dessa aula minha, vocês tiram as dúvidas lá e a gente prossegue, tá? Bom, eu já vou interromper a nossa gravação aqui, tá? Isso.